Já fazem 20 anos que eu trabalho com clientes que utilizam o TOTOS Proteus e nas reuniões eu sempre recebo a seguinte pergunta: como, Rogério, eu consigo eliminar as minhas planilhas em Excel? Então, no vídeo de hoje, eu não quero trazer apenas a informação de como o Smart View vai poder auxiliar a sua empresa a reduzir as planilhas em Excel, ou talvez até eliminá-las totalmente, mas quero mostrar para você um passo a passo para que você chegue nesse resultado. E tudo isso vai depender o quanto a sua empresa está disposta a investir nesse processo. Mas antes da gente iniciar, eu quero dizer que esse conteúdo aqui é patrocinado pela RFB Sistemas. Então, se a sua empresa necessita de serviços relacionados ao TOTOS Proteus, principalmente para implantar essa nova ferramenta Smart View, pode contar conosco. E se você aí quiser reduzir os custos com serviços de consultoria, sabe como você pode fazer para ajudar a sua empresa? Conhecendo mais o sistema. Você acha como que um consultor que atende você aprendeu esse sistema? Realizando, é claro, um treinamento. E os nossos treinamentos estão sendo atualizados com novas aulas falando sobre o Smart View. Eu vou deixar todos os nossos contatos e links para os nossos treinamentos aqui na descrição de vídeo. Mas antes da gente iniciar, a única coisa que eu quero te pedir é um like nesse vídeo aí para ajudar o nosso canal, porque eu tenho certeza que esse conteúdo que nós trazemos aqui, de alguma forma, já ajudou você e a sua empresa. Então não custa nada dar um like aí nesse vídeo, não é verdade? Bom, já falei demais, bora que tá no computador. Bom, pessoal, já estou aqui logado no módulo financeiro e eu resolvi acessá-lo porque é um módulo onde a TOTOS trouxe mais funcionalidades para os relatórios desenvolvidos em Smart View. Mas vamos para o primeiro passo para você conseguir eliminar boa parte das suas planilhas em Excel. Então, eu vou começar aqui com um processo mais simples e depois nós vamos avançando um pouco mais, certo? Se você vir aqui em relatórios, em qualquer módulo, o sistema ele vai apresentar todos os relatórios que o módulo possui. Bom, alguns desses relatórios, muitas vezes, o usuário, por falta de tempo, não consegue acessá-los. Então, eu recomendo que você acesse todos os relatórios e não simplesmente acesse o relatório. Verifique todas as funcionalidades que esse relatório traz para você. Então, eu vou começar aqui da funcionalidade mais simples que esse relatório tem até um pouco mais avançada, que talvez você não tenha percebido ainda. Então, eu vou pegar aqui o relatório de títulos a pagar e esse relatório aqui, a TOTOS já desenvolveu um novo em Smart View, mas como é um relatório muito conhecido do financeiro, eu vou trazer as opções aqui que ele traz para que você, usuário comum, que não tem um conhecimento muito técnico, possa utilizá-la para mudar o formato de apresentação. Então, logo acima aqui, a gente pode visualizar esse relatório no formato retrato ou paisagem, e aqui a gente já consegue alterar a ordem. Então, nós podemos alterar a ordem que ela vem como padrão por número de título, mas você pode alterar por natureza, por vencimento, por banco, por fornecedor. E conforme você vai alterando essas ordens, o relatório é apresentado em um outro formato. E pode ser que esse outro formato fique próximo da planilha em Excel que você tem. E aí você vira para mim e fala assim: Rogério, isso é muito simples que você está me passando. Já fiz isso. Bom, uma outra opção que talvez você não tenha se atentado é quando você vem aqui em outras ações e você tem essa opção aqui de personalizar. Aqui você consegue personalizar o relatório. Então, ele tem aqui várias funcionalidades para que você consiga gerar filtros, alterar campos. Então, através do personalizar aqui, você consegue mudar muito desse relatório padrão aqui apresentado. Bom, Rogério, o meu caso não é esse. Eu já vi todos os relatórios. O que acontece é que tem algumas
tabelas que eu necessito extrair informações que muitas vezes não estão em um relatório. Bom, uma consulta muito conhecida, e aí seria já uma próxima etapa, é que está aqui em consultas, é o famoso genéricos. Se você não conhece os genéricos, deixa eu acessá-lo aqui. Eu falo sobre os genéricos em alguns vídeos aqui do canal e também em diversas aulas que nós temos nos nossos cursos. Mas o genérico, basicamente, você consegue selecionar uma tabela, como por exemplo, aqui eu vou selecionar a tabela SE1, que é a tabela dos títulos do contas a receber, e eu consigo manipular os campos aqui na tela, consigo gerar filtros aqui do lado direito, então eu crio filtros com essas informações aqui apresentadas, e talvez aqui eu consiga chegar num resultado próximo que eu tenho em uma planilha em Excel. E aí você vira para mim novamente e fala assim, Rogério, o problema que eu tenho com genéricos é que os genéricos ele não consegue relacionar tabelas. Então, por exemplo, eu preciso gerar um relatório onde eu quero ter as informações dos clientes que eu emiti notas fiscais para ele e eu também quero saber os produtos. E aqui no genéricos eu só consigo puxar a tabela com o total de vendas, total de notas emitidas para um determinado cliente ou o total dos produtos que foram emitidos nessa nota, ou os produtos de uma nota fiscal. Então, como o Proteus ele tem uma tabela que nós chamamos de cabeçalho da nota fiscal, que tem esses totalizadores e uma tabela que tem os detalhes da nota, né? Você tem um valor ali, item a item dos produtos que foram vendidos. Aqui você só consegue selecionar ou uma ou outra. E para resolver esse problema, a TOTUS, ela tem uma consulta chamada genérico relacional. É uma consulta que veio logo após o genérico. Então, aqui no genérico relacional, eu já tenho um vídeo aqui no canal também falando sobre genérico relacional. Tem várias aulas lá nos nossos treinamentos falando sobre essa ferramenta. Então, você vem aqui em criar uma nova consulta. E aqui eu vou digitar o código da tabela SF2, né, que é a tabela de nota fiscal de saída. Também tem um vídeo aqui falando como você descobre o nome dessas tabelas, se você é novo por aqui. E clicando aqui nesse sinal de soma, eu consigo relacionar essa tabela SF2, que é o cabeçalho da nota fiscal, onde tem os dados dos clientes e os totais da nota, com a tabela aqui, ó, de itens de venda, tá bom? Então, com essa consulta, eu consigo relacionar as tabelas. E aí você vira para mim e faz o seguinte questionamento de novo. Rogério, mesmo assim, eu não consigo chegar no resultado que eu tenho no Excel. Porque eu não consigo relacionar algumas tabelas, não são todas as tabelas que eu consigo relacionar através dos genéricos relacionados. Eu não consigo entregar as informações num layout mais elegante para minha gerência. Então, qual seria a próxima opção? E essa próxima opção, vamos dizer que ainda a gente não conhece o Smart View. Seria você realizar um trabalho de customização de relatórios ou customizações de consultas que tragam o mesmo resultado que você tem no Excel. E aí você vira para mim e responde o seguinte, Rogério, nós não fazemos isso porque é muito caro. Só para você ter uma ideia, tem relatórios que um desenvolvedor muitas vezes leva uma semana para construir, dependendo da complexidade desse relatório. Então é muito caro você pegar tudo que você tem em Excel e trazer para dentro do seu ERP. E aí é que entra o Smart View. Então o Smart View, ele na parte de customização, ele tem um formato mais fácil de desenvolvimento. Não vou entrar em termos aqui muito técnicos. Mas antes de partir para um desenvolvimento, qual que é a dica que eu vou trazer para você? É a primeira dica que eu trouxe logo no início aqui desse vídeo, que eu comecei a mostrar aqui o modo financeiro, que é visualizar todos os relatórios que a TOTUS está entregando no formato padrão. Então, se eu clicar aqui em cancelar, vir aqui em consultas, logo abaixo você vai encontrar aqui Smart View. Então, vamos pegar esse mesmo relatório que eu mostrei para vocês do títulos a pagar, que é esse relatório aqui, ó, posição de títulos a pagar. Aqui no Smart View, esse relatório você consegue visualizá-lo através de uma visão de dados ou uma tabela dinâmica. Então aqui, ó, em visão de dados, eu vou selecionar, vou dar um clique aqui em confirmar, clicar aqui em enviar. Eu já mostrei em um outro vídeo posição de títulos a receber, eu acho que foi esse relatório, e mostrei algumas funcionalidades
que você possui aqui nessa visão de dados, mas vou mostrar aqui rapidamente. Por exemplo, ó, aqui você tem todos os seus títulos a pagar de acordo com o filtro que você realizou aqui na tela anterior. Eu passei de forma rápida para esse vídeo não ficar muito extenso. Mas se eu puxar aqui, ó, dados da natureza para cima, eu já consigo agrupar os meus títulos por natureza. Então, ó, se eu clicar aqui nesse botão, eu já faço mais um agrupamento e eu consigo visualizar aqui as naturezas e a quantidade de títulos que eu tenho por natureza. Por exemplo, ó, serviço de limpeza, eu tenho 13 títulos, materiais de escritório, eu tenho 11. Mas quais são esses títulos? Eu consigo fazer uma espécie de um drill down aqui, ó. Clico na setinha para baixo e consigo visualizar os meus títulos. Aqui eu consigo acrescentar, em vez de uma contagem, eu posso mudar por uma soma, para que ele traga o valor. Acho que eu mostrei isso no vídeo anterior para vocês, ou uma das nossas aulas do nosso treinamento de financeiro, eu já apresentei isso daqui para os nossos alunos. Bom, qual outra opção que você tem? Você tem a tabela dinâmica. Então, antigamente, você exportava os dados através da impressão ali do relatório de títulos a pagar para o Excel, porque você não conseguia fazer um trabalho como você faz no Excel, que é a tabela dinâmica. E aqui você já tem essa opção. Então, vou dar um clique aqui em fechar. Vou clicar aqui no relatório novamente, posição, a pagar. Vou vir aqui, ó, em tabela dinâmica. Tá bom? Essa opção aqui. Clicar aqui em confirmar. Vou clicar aqui em enviar. E você clicando aqui, ó, nessa opção, deixa eu colocar uma setinha aqui, você consegue trabalhar da mesma forma que você trabalha com Excel, tá bom? Na parte aqui de campos de linha, campos de coluna, campos de dados, campos de filtro e aqui selecionar os campos. E essas modificações você pode fazer aqui na tela também. Vou dar um clique aqui em fechar. Deixa eu trazer o vencimento real aqui para baixo. E agora percebam que eu estou visualizando esse relatório de títulos a pagar com os totais de fornecedores, tá bom? E aí, se eu clico aqui na setinha, que ela está aqui do lado esquerdo, eu consigo visualizar aqui por data os títulos. Então, o que eu recomendo para vocês? Acessem todos os relatórios que existem no seu módulo agora desenvolvido em Smart View e talvez alguns desses relatórios consiga entregar a mesma informação que você tem hoje no Excel. Se você precisar aprender como utilizar aqui o Smart View de uma maneira mais rápida, eu quero dizer para você que nos nossos treinamentos de estoque e financeiro, eu estou incluindo novas aulas falando sobre essa ferramenta Smart View. Eu vou deixar um link dos nossos treinamentos aqui na descrição do vídeo. E só para finalizar, eu quero dizer que o Smart View não é a solução definitiva para que você elimine as planilhas que você tem em Excel. Mas se você busca isso, talvez nesse momento, o que você não conseguir dentro do padrão, você pode customizar em Smart View agora com um custo menor. Por que com um custo menor? Porque desenvolver relatórios no Smart View é mais fácil do que você desenvolver relatórios no modelo tradicional. Era isso que eu queria passar para vocês. Espero que você tenha gostado desse conteúdo e aguardo você na próxima semana com muito mais.